Olá para você que acompanha a TV Bom Dia, agora são 3h03 da tarde, você que está nos acompanhando, nós estamos em mais um informativo oficial e geral aqui do Bom Dia sobre o coronavírus, trazendo as últimas atualizações para você de tudo que está acontecendo e a gente também vai vendo e trazendo as últimas notícias para você. E você que está ligado nessa transmissão pode participar conosco, basta curtir a página do Jornal Bom Dia no Facebook, curtir a gente também através do YouTube e acompanhar a nossa transmissão. Nós estamos conectados com os nossos repórteres que estão ligados conosco através da internet. Nós temos aí cada um deles na sua casa, todos estão trabalhando de casa no dia de hoje. Nós temos a Amanda Mendes na tela, a Tayane do Carmo e a Natiele Torres, todo mundo trabalhando de casa aí para trazer as informações. Nós vamos começar conversando com a Amanda Mendes, que está conosco. Boa tarde, Amanda. Boa tarde, Leandro. Boa tarde, meninas. Enfim, eu sou responsável pela educação, né? E hoje a URI, ela anunciou que estão suspensas todas as atividades, tanto administrativas quanto acadêmicas e também na escola básica, até o dia 30 de março. Algumas escolas particulares de Erechim já tinham se antecipado ao decreto municipal, né, suspendendo as aulas. Então, essa data teve que ser revista, porque o decreto, ele dá uma data maior que eles tinham colocado antes. Então, essas escolas, tais como Marista Medianeira, eles prolongaram o período de quarentena, que agora vai até o dia 3 de abril, retornando no dia 6 de abril. E na cultura está tudo fechado, todos os atendimentos ao público estão fechados, no 25 de julho, no arquivo histórico, na biblioteca municipal também, e na biblioteca, quem tinha livros que pegaram antes, né, do decreto municipal, não será cobrado multas pelo atraso na devolução dos livros. Muito bem, vamos cumprimentar, já a gente volta a falar com a Amanda, vamos agora falar com a Natiele Torres, que tem mais informações. Natiele, boa tarde. Boa tarde, Leandro, boa tarde, meninas, e também para quem está nos acompanhando através das redes sociais. Então, a primeira coisa que eu tenho para falar para vocês é a respeito do decreto que foi feito pelo prefeito na sexta-feira. Hoje, então, o prefeito postou uma atualização desse decreto. Então, dentro dessa atualização, uma das coisas que ele repassou foi que a partir de agora só pode entrar nos mercados uma pessoa por vez. Então, ele alterou aí o artigo 4º desse decreto, alterou também o artigo 5º e o artigo 6º, que já então, conforme a gente for conversando, eu vou ler para vocês o que muda. Então, para dar um panorama geral, a primeira mudança que teve foi que nos mercados as pessoas só podem entrar uma pessoa por família. E a princípio seria isso. Então, Leandro, eu já volto contando todo o decreto na íntegra para vocês. Muito bem, muito bem. Nós vamos agora conversar com a Tayane do Carmo, que também está trazendo as informações. A Tayane que acompanha diretamente a região e outros setores. Boa tarde, Tayane. Quais são as informações? Boa tarde, Leandro. Boa tarde, meninas. E boa tarde também a todos que estão nos acompanhando agora. Bom, então, eu sou responsável pelas notícias da região e também algumas aqui de Erechim, né? Então, a primeira notícia que eu trago é a respeito das agências do Banrisul. A partir de amanhã, então, as agências do Banrisul, elas passarão a atender somente por agendamento, né? Então, o atendimento presencial aos clientes da rede de agências do Banrisul deverá ser previamente agendado, inclusive aqueles que são dos serviços feitos no caixa convencional. Para agendar, então, a visita, o cliente deve telefonar para a sua agência, né? E os telefones podem ser consultados através do aplicativo do Banrisul Digital, também pode ser pelo site, né? E isso entra em vigor a partir de amanhã, né? As salas de autoatendimento que estão localizadas nas agências, elas estão funcionando, mas a orientação da empresa é que as pessoas só se dirijam até elas quando for em caso de urgência, né? A orientação é que as pessoas fiquem em casa e tomem as medidas preventivas, né, em relação aí ao coronavírus. Muito bem.
Bom, a gente está ao vivo para você que está chegando agora com as nossas repórteres, a Amanda Mendes, a Natiele Torres e a Taine do Carmo, trazendo as últimas informações e atualizações do coronavírus aqui na região do Alto Uruguai. Daqui a pouco o Natan Bretenbach também participa com a gente dessa conversa e você que está nos assistindo ao vivo é convidado também para participar conosco pela live aqui do Facebook. Basta você deixar o seu comentário. Muito obrigado pela sua participação. Vamos voltar a falar com a Amanda, porque muitos pais estão preocupados, também universitários, Amanda, em questão a essa situação das universidades aqui de Erechim e das instituições de ensino, que estão fechando as portas. Você acha que pode ser prorrogado? Porque a maioria delas pretende retornar na primeira semana de abril. Olha, tudo indica que haverá uma prorrogação dos prazos? Então, Leandro, o que todas as instituições falam é que esse prazo ele pode sim ser prorrogado. O que a gente tem hoje é um decreto municipal que foi decretado na sexta-feira passada, como a Natiele colocou, e ele segue, então, até o dia 3 de abril. Então, hoje o prazo de retorno seria no dia 6 de abril. No entanto, a situação ela vai ser analisada, né? Todos os dias estão sendo analisadas. A questão do atendimento administrativo, das funções administrativas da URI, ela está sendo acompanhada todos os dias, né? Então, a gente acredita, sim, que esse prazo pode ser prorrogado e tudo vai depender da situação municipal e também estadual aqui. Então, não tem como determinar um prazo. Por enquanto, é esse o prazo que tem de voltar no dia 6, com exceção da Universidade Federal da Fronteira Sul e do Instituto Federal do Rio Grande do Sul e também da Universidade Estadual, que eles estão por tempo indeterminado. Muitos deles, né, seguem orientações federais, que é o caso da Universidade Federal e do Instituto Federal, e a UERGS, ela segue, então, mais uma consideração estadual por conta da esfera de ensino que eles têm. Mas, por enquanto, o que a gente tem é isso. No dia 6, podem retornar as aulas municipais e estaduais também, nas escolas particulares, mas, provavelmente, esse prazo ele pode ser prorrogado. Muito bem. Bom, agora a gente vai falar com a Natiele Torres, que está por dentro do decreto que foi assinado na sexta-feira pelo prefeito Luiz Francisco Schmidt e foi atualizado nessa segunda-feira. Traz novidades esse decreto, principalmente dois setores. Os restaurantes e food trucks que podiam abrir, agora somente a questão aí de teleentrega, e as indústrias também devem fechar, aquelas que não são do setor alimentício. É mais ou menos isso, Natiele? Isso aí, Leandro. Então, como eu falei, né, hoje de manhã o prefeito publicou uma atualização desse decreto que foi feito ainda na sexta-feira. Então, eu vou passar agora para vocês exatamente todas as mudanças que tiveram, exatamente isso que tu falou também, Leandro. Então, a primeira mudança no decreto é que a partir de agora, nos mercados, só podem entrar uma pessoa por família para fazer as compras. Então, quem precisar, esses serviços continuam abertos, né, que foi listado até no decreto, como farmácia, supermercados, unidades de saúde, serviços essenciais, postos de combustível, distribuidora de água, luz, saneamento básico, as clínicas veterinárias em serviço de emergência, tudo isso continua funcionando. A imprensa também continua. Então, uma outra mudança então, que teve é em relação, bem como tu falou, às lanchonetes e serviços, restaurantes e food trucks. No decreto publicado na sexta-feira, não havia nada dizendo a respeito dos food trucks. Então, nesse decreto foi atualizado um parágrafo único falando que se eles quiserem funcionar, eles precisam funcionar nas suas residências, nos pátios da sua casa, onde ficam localizados, e só mediante a teleentrega. Também os restaurantes e as lanchonetes só podem funcionar mediante teleentrega. Outra coisa que mudou foi em relação à indústria. Algumas indústrias, as que não são do ramo alimentícios, ficam fechadas. Antes, no decreto de sexta-feira, também falava que a construção civil continuava. Agora, nesse novo decreto, fecha a construção civil também, só fica setores alimentícios, claro, seguindo as orientações de não ter aglomerações dentro da indústria e também todas as orientações de higiene que são previstas, né, para a prevenção do coronavírus. Muito bem. Bom, está aqui já conosco no estúdio o Natan Bretenbach para seguir falando desse decreto, porque com esse decreto, Natan, boa tarde para você, muita gente já está comentando também sobre a questão de como as empresas que não são do ramo alimentício, o que vai acontecer, porque elas vão ter que fechar as portas por obrigatoriedade do decreto, né? Algumas estão decretando férias. Isso, boa tarde, Leandro, boa tarde às meninas e a todos que estão nos acompanhando aqui pela TV Bom Dia.
Então, é justamente isso, né? Tem a parte do sindicato dos metalúrgicos, né, que ainda estão em tratativas com cada uma das empresas, estão abertos a isso, até o presidente comentou e saiu reportagem aqui pelo jornal do Bom Dia. Mais 3 empresas já estão confirmadas, então, que a partir de quarta-feira vão dar férias coletivas para os seus funcionários, então a Comil, a Intecnial e também a Cavalete, né? Então a Comil vai estar dando 10 dias, a Cavalete, então os funcionários aí, melhor dizendo, a Intecnial, então vão retornar após a Páscoa, então no dia 12 de abril funcionários da Intecnial voltam a trabalhar normalmente, e então a Cavalete vai retornar no dia 6 de abril. Né? Outras grandes empresas, como eu citava, estão ainda dependendo negociações entre os empregadores e também juntamente com o sindicato dos metalúrgicos. Mas a gente percebe ainda a insistência, né? Por mais que a Brigada Militar está atenta a isso, a insistência de alguns pequenos comerciantes aqui do município de quererem permanecer com as portas abertas, e isso a Brigada está atenta, está havendo uma certa denúncia e também agradecendo a comunidade por estas ações, denunciando assim que verem um estabelecimento comercial aberto aqui no município, as medidas da Brigada Militar. A informação inicial que nós temos é que deve haver um telefone de denúncia e seria divulgado hoje à tarde pelo município para as denúncias, né? Mas até o momento nenhum número foi divulgado. O número utilizado principalmente pelas autoridades é o 190. A gente volta a conversar com as nossas repórteres que estão conosco aqui através aí da internet nessa transmissão e vai falar com a Taiane do Carmo, que antes a Taiane nos trouxe a questão do Banrisul, que passa a atender de uma forma diferenciada aqui o pessoal. Mas também os Correios, Taiane, vão ter atendimento diferenciado, é isso? Isso mesmo. Agora os Correios, eles também terão um atendimento diferenciado, né? Até para fazer essa prevenção, assim como todas essas empresas estão adotando. Então, a empresa vai passar a fazer a entrega e a coleta, dos malotes simultaneamente. Como que vai ser? Vai ser em uma única visita. Então, no caso, uma vez por semana que os Correios vão estar fazendo as entregas. Por quê? Em prevenção também, né? Essa é uma das principais medidas, né, que a empresa adotou, toda a rede de Correios, né, na verdade. Mas a empresa também suspendeu temporariamente a assinatura do destinatário na entrega de objetos postais e está reforçando, né, a importância dos empregados seguirem as orientações de prevenção. Todas essas medidas, né, uma série de medidas que os Correios estão adotando, você vai poder conferir detalhadamente ali no nosso site, a gente já colocou essa informação, você pode ler ali com mais detalhes, né? Mas uma das principais medidas é essa, né? Vai ser somente agora uma vez por semana. E já entrou em vigor, né, essa questão desde sexta-feira passada. Então já está aí em vigor, né, essa medida que eles acabaram adotando. Agências dos Correios, das agências bancárias, e há uma informação para que as pessoas mais idosas não vão até esses locais, né? Isso, a gente falava na semana passada, né, inclusive na sexta-feira, sobre as fake news, né? Inclusive o Ministério da Economia teve que postar isso oficialmente, falando dessa fake news que a gente vai trazer aqui. E então a informação é que vem de todo o estado do Rio Grande do Sul, é que os idosos pensionistas não devem ir às agências bancárias para a prova de vida. Foi suspenso e aí também dando determinação ao governo federal, juntamente ao governo do Rio Grande do Sul, essa suspensão por 120 dias. Então, os idosos não precisam, né, não devem fazer esta prova de vida, que era realizada então uma vez ao ano, né, os inativos e pensionistas também, ou procuradores, que precisavam então comparecer às agências do Banrisul no mês de aniversário para comprovar então aí que estão vivos, enfim, e a fim de evitar fraudes, né, no sistema então dos beneficiários. Então, a medida é similar à anunciada pelo governo federal, que também suspendeu por 120 dias os beneficiários do INSS. Então, de acordo com o Tesouro do Estado, a medida será revista após 120 dias, né, que passaram então a contar com um novo decreto anunciado ainda no dia 17. Muito bem. Nós voltamos
agora a falar com a Amanda Mendes, aí, que está acompanhando o setor da educação. Amanda, o que mais lhe chama a atenção em todo esse setor, dessa situação do coronavírus, né? Porque eu sei que você é uma jornalista que hoje você tem o seu foco voltado para a educação, mas acompanha todas as áreas, né? Da sua visão aí, o que está lhe chamando bastante atenção aí referente ao coronavírus? Olha, Leandro, eu acho que o que mais chama atenção, eu não sei como que tá as ruas hoje, né, porque hoje eu não saí de casa, mas o que mais chama atenção é que ainda há uma insistência da população em passear, em tomar um chimarrão no seminário. Eu caminhei ontem porque eu tive que ir até o Master, mas estava fechado, e percebi algumas pessoas caminhando com cachorrinhos, enfim, fazendo aquela sua caminhada que fazia parte da rotina. Mas eu acho que está na hora, né, e a gente já tem um decreto municipal, já se tem uma posição do governo municipal, estadual e também federal, informando que a situação ela é preocupante, por mais que a gente esteja numa cidade pequena, não tenha, né, os mesmos índices que outros locais, mas proporcionalmente é preocupante. Então acho que as pessoas, aqueles que podem, devem sim ficar em casa. Eu percebi bastante crianças andando de bicicleta na rua, olhando aqui mesmo da janela da minha casa. O momento é de ficar em casa, de cuidar de si, de cuidar da sua família. Então acho que ainda falta um pouco essa percepção das pessoas e entender o que a gente está passando. Talvez hoje pode ter mudado alguma coisa, como eu disse, hoje eu não tive nenhum motivo para sair de casa, então não acompanhei tanto. E essa é uma questão que está chamando um pouco a atenção de algumas entidades de escolas aqui de Erechim, da região, que é uma demanda do CEPES, o Sindicato dos Professores, de que as escolas não precisam fazer atendimentos. Por mais que não se tenha aulas, as escolas, elas estão trabalhando nas escolas das 9 até as 14 horas, em esquema de escala, para evitar aglomerações, mas que não precisa se ter, nesse momento, né, o que o CEPERS entende, esse atendimento. Então, que se feche realmente as escolas. Também está acontecendo expediente interno nas escolas municipais. Na sexta-feira, eu lembro que no jornal a gente recebeu uma ligação de um professor falando um pouco sobre isso, de qual a necessidade, né, porque esse é o momento da gente realmente ficar em casa, antes que fique pior, que os números aumentem. Então é um momento de se ter uma maior sensibilidade para isso. A CRE, a Coordenadoria Regional de Educação, também está fazendo atendimento interno, das 9 às 14 horas, então esperamos aí que os próximos dias também se tenha uma orientação com relação a isso, que também os funcionários e professores possam ficar em suas casas. Os professores de sala de aula mesmo, eles estão em casa, da rede estadual, eles estão fazendo um curso à distância e estão acompanhando os estudantes em orientações de atividades, mas ainda assim tem equipes diretivas, coordenadores, funcionários em escolas. Algumas escolas da rede estadual estão oferecendo a merenda escolar, que é sim uma demanda muito importante para diversas comunidades, mas acredito que poderia se restringir a isso, né, porque a escola também tem uma função social, mas acho que, para além disso, é meio desnecessário nesse momento. Muito bem. Muito bem. Bom, a gente vai seguir falando com o Natan Bretenbach, porque o Natan, falando exatamente dessa questão social que a Amanda traz agora, o governador Eduardo Leite anunciou uma medida para suspensão, em alguns casos, da cobrança da conta de água. Como é que é essa informação, Natan? Isso, essa decisão então foi feita através de uma videoconferência entre então o governador do estado, Eduardo Leite, e também o secretário do Meio Ambiente e Infraestrutura, né, de todo o Rio Grande do Sul, que então tomou algumas medidas aí também em relação ao coronavírus, e os diretores da Corsan devem tomar certas medidas ao longo dos dias, explicando à comunidade como que vai se dar também essa questão de isenção da tarifa, então para clientes da tarifa social, né? Então determinou aí por parte da Corsan que fique isenta a cobrança das pessoas pelos próximos 90 dias. Além disso, então ficam suspensos os cortes por não pagamento nos próximos 60 dias. Então está aí também uma informação importante. E agora, já que a gente está falando nessa questão social, eu gostaria de pedir para a Amanda algo que me chamou bastante a atenção no jornal de hoje, nesta edição de fim de semana,
a questão das merendas nas escolas em toda a região, que continuam isso porque o alimento é uma coisa muito importante para as crianças, que muitas vezes buscavam este alimento nas escolas e elas continuam em toda a região, né, Amanda? Pois é, o que acontece é que, assim, muitas crianças fazem a principal refeição nas escolas, né? Então, não são todas as escolas que estão oferecendo ainda esse serviço. Na sexta-feira, quando eu conversei com a Juliane Bones, que é a nossa coordenadora regional de educação, ela disse que os diretores ainda estavam fazendo uma demanda, né? Organizando essa demanda de quantos estudantes precisariam, quais escolas efetivamente precisariam, porque é realmente só para o estudante que precisa, porque existem estudos no país inteiro em que as crianças muitas vezes só comem na escola. Então é muito importante que esse serviço ele não pare, mas que ele possa ser de repente flexibilizado. A criança pode não fazer a refeição na escola, mas receber o alimento da escola. Muitas propostas podem estar surgindo e talvez altere isso nos próximos dias, né? Mas é muito importante que esse serviço não pare por isso, porque muitas famílias, as crianças, só têm a refeição da merenda escolar. Então, por isso que é necessário, não só aqui na região do Alto Uruguai, mas em diversos estados isso também está acontecendo, em diversas comunidades no Rio de Janeiro e em São Paulo, continuam com esse serviço, porque realmente, né, temos que, principalmente nesse momento, que é um vírus, a gente precisa cuidar da nossa imunidade, a refeição é o principal agente, né, para a gente poder se cuidar nesse momento. Muito bem, tá aí a fala da Amanda. Bom, a gente volta a falar com a Natiele Dias Torres, que está acompanhando também, está participando com a gente desse bate-papo, porque hoje, agora a gente vai mudar um pouco de assunto, foi o dia de vacinação, né, Natiele? Mas as doses da vacina contra a influenza, a gripe, acabaram rapidinho aqui em Erechim. Isso mesmo, Leandro. Então, como tu bem comentou, hoje iniciou a campanha de vacinação, não só aqui, né, mas também em todo o país. E como tu disse, ela já teve uma grande procura. Eu não sei ao certo o número de doses que veio, mas foi um número mais baixo. Então, a princípio, essa vacinação ela serve para os idosos, né, acima de 60 anos e também para os profissionais da saúde. Essa campanha ela vai seguir até o dia 16 de abril, então, até para quem quiser ir acompanhando no site do jornalbomdia.com.br, a gente tem a notícia completa. No finalzinho até fala que a Secretaria de Saúde vai informar quando chegarem o restante dessas doses, mas permanece o calendário como foi agendado. Então, a campanha pretendia até o dia 16 de abril, inicialmente vacinando esse grupo de risco, né? Então, para avisar para a população, outra coisa importante para falar, Leandro, é que a UPA não está vacinando. A UPA ela está servindo apenas para atender esses casos desse pessoal que está com os sintomas do coronavírus. Ela se tornou, uma unidade referência em relação a quem está com esses sintomas de gripe e esses sintomas de coronavírus. Então, quem precisar vacinar, assim que forem restabelecidas, é importante ressaltar que as vacinas acontecem nas unidades básicas de saúde e cada um deve procurar a sua. Quem é pertencente aqui do centro deve procurar alguma de algum bairro para se vacinar. Outra coisa importante também que está sendo ressaltada em relação aos idosos. Então, relembrando aos idosos que, como não tem vacina, não tem motivo para se deslocarem até a UBS nesse momento, mas que quando retornarem os serviços ao normal, o horário para os idosos será das 11h30 até a 1 da tarde. Então é muito importante que, principalmente, puxando um gancho para o que a Amanda estava falando, a respeito dessa prevenção e de a gente entender a importância de ficar em casa, né? Eu precisei sair e percebi que há muitos idosos na rua. Então isso é importante porque a gente está se levantando toda uma força-tarefa para priorizar esse grupo de idosos que são o grupo de risco. Eles têm um horário específico tanto no mercado, agora tem um horário específico na vacinação das 11h30 até 1 da tarde. Então é importante que seja respeitado, só sair de casa se realmente for necessário. Então, para falar a respeito da vacinação, concluindo, então, a princípio nós não temos mais doses aqui no município. Quando voltar, devem procurar as UBSs, os idosos das 11h30 até 1 da tarde, o restante do pessoal
que é inicialmente até 16 de abril, é só para os que trabalham com a saúde. Após isso, será aberto para quem tem doenças crônicas e depois para toda a população. O dia D, então, da vacinação ficou marcado por dia 9 de maio. Muito bem, bem lembrado pela Natiele, essa questão, né, de todos aí. A gente ressalta também que lembra que as gestantes devem procurar sempre a UBS do bairro Aldo Arioli, que é uma central aí disponível especialmente para as gestantes, que é a UBS do bairro Aldo Arioli, as outras UBSs atendimento normal e a UPA é a central de atendimento do coronavírus. Bom, nós vamos ver agora como é que está a situação na região do Alto Uruguai, porque a Tayane está acompanhando de perto, né, Tayane? Como é que está os outros municípios, as movimentações aqui em evolução ao combate ao coronavírus? Bom, então, Leandro, vários prefeitos já de várias cidades, né, aqui da região já anunciaram muitas medidas para conseguir conter o coronavírus, né? Aos poucos, aqui a nossa equipe está recebendo todas as atualizações, a gente já conseguiu colocar muita coisa no nosso site, ainda estão chegando novas informações a respeito da região, né? E uma bem importante que chegou não faz muito tempo para nós também, é que lá em Aratiba, o prefeito anunciou a contratação de uma enfermeira e mais uma assistente social para ajudar ali o pessoal nas demandas em relação ao combate do coronavírus, né? A secretária de Assistência Social, Sirlene Pavone, divulgou os números do plantão da assistência da sistemática de trabalho que vai começar a funcionar lá em Aratiba. Então, eles estão vindo aí com um novo sistema para conseguir atender as pessoas, né? Então, vou falar um pouquinho como é que vai ser lá em Aratiba. Bom, então, o expediente passa a ser interno, né? E os pedidos dos moradores, inclusive pedidos de cesta básica, eles devem ser encaminhados todos por telefone, né? E também que essas informações também vão estar logo mais tarde no nosso site, né? Cada caso, cada pessoa que ligar lá na Secretaria de Assistência Social vai ser avaliado individualmente. Eles vão estar fazendo plantão lá em Aratiba, né? A Secretaria de Assistência Social, no horário das 7 às 13 horas, né? Então, outras informações também que nós temos aqui, a Prefeitura lá de Aratiba criou um grupo que vai passar a fazer as entregas dos pedidos, né, de cesta básica, enfim, aos moradores, para que as pessoas não necessitem sair de suas casas, né? Vai ser feita toda uma orientação ali para que as pessoas possam ficar em casa, possam se cuidar, possam estar seguras, né? Essa medida é para as pessoas evitarem delas saírem, de se deslocarem até o CRAS, né? E esse número da assistência vai estar no nosso site. Então, você que acompanha toda a nossa programação, essa informação vai estar logo mais ali no site do Jornal Bom Dia, né? Podemos falar aqui é que lá em Charrua teve um benefício para os servidores, né? Vai ter um ajuste salarial para os servidores de 5% a partir do dia 1º de abril. Né? Então, ali, os servidores públicos, municipais ativos, os detentores de cargo, de provimento efetivo, de cargos comissionados, secretários, enfim, que exerçam também funções temporárias, que todas as pessoas, né, enfim, que integram ali o quadro da administração municipal vão estar recebendo um ajuste, né, como uma forma e um benefício para as pessoas, né. A gente sabe que essa é uma época difícil, né, em que vai acabar, mesmo a gente não querendo, vai acabar afetando a economia, né, porque tudo para, né, então ali é um benefício que a Prefeitura de Charrua está ali concedendo às pessoas, né, e eles também receberão um aumento do vale alimentação, um percentual ali de 15%, né, que vai contribuir para as pessoas, então dessa forma o valor vai passar a ser R$230, mas um benefício ali para a população de Charrua, né. Uma outra alteração que teve também no município de Charrua em relação à rotina de vacinação das UBSs ali do município, né. Os interessados em receber a primeira dose da primeira etapa da campanha nacional de vacinação contra a gripe, primeiro eles devem ligar lá na UBS e para confirmar, para ver se realmente tem essa vacina antes de se dirigir até a UBS, né. As vacinas de rotina, como são feitas em bebês e crianças, elas estão suspensas até o dia 16 de abril, né, outra medida também ali de prevenção.
E uma outra informação também, a Natiele comentava antes ali das vacinas, né, dos idosos. A gente recebeu aqui, pessoal, nós recebemos aqui no nosso e-mail do jornal uma atualização também em relação às vacinas de rotina aqui de Erechim. Então, elas estão temporariamente todas canceladas, as vacinas de rotina, nas UBSs daqui de Erechim, a partir de hoje, então não vai mais ter, até o dia 6 de abril. Só vai ser mantida a vacina contra a influenza. As demais vacinas, então, nos postos de saúde aqui de Erechim, estão todas canceladas, né? É uma ordem do Ministério da Saúde, por meio ali, quem nos informou, né, a Secretaria de Vigilância em Saúde aqui de Erechim. Então, fica aí o aviso, né, a toda a população. Muito bem, muito bem. Bom, nós vamos seguir falando com o Natan Breitenbach, já a gente volta a movimentar nossas repórteres para falar mais assuntos, porque agora o Natan vai falar que o presidente Jair Bolsonaro voltou atrás do decreto da medida aí que dava aí a oportunidade aos patrões de não pagarem os salários por algum tempo, né, para evitar a crise econômica. Como é que ficou essa situação? A gente percebeu e conversava isso hoje de manhã, inclusive muita gente reclamando, principalmente em relação aos empregadores, né, aos empresários, pela medida, então, da medida provisória tomada, então, pelo Jair Bolsonaro, divulgada no domingo, ontem, né, pelo Diário Oficial da União, que diz, então, que as empresas podem não pagar os funcionários pelo período de 4 meses, inclusive cancelando alguns contratos, enfim, e revogando certas... adiando, antecipando algumas férias, enfim, feriados, mas o Bolsonaro, então, voltou atrás, né, e ainda no dia de hoje ele postou nas redes sociais, pela parte da manhã ainda, Bolsonaro disse que mandou revogar o artigo da medida provisória, então, que permite a suspensão de contrato de trabalho. Então, a mensagem foi divulgada pela rede social do presidente, né, que afirma que a medida não vai entrar em vigor. Então diz aqui que o recuo foi anunciado ainda no dia de hoje, né? E ele diz assim, então, determinei a revogação do artigo 18 da medida provisória 927, então, que permitia a suspensão do contrato de trabalho por até 4 meses sem salário. Então ele disse nas suas redes sociais. A gente lembra que a medida provisória já está valendo, né, e autoriza então a suspensão do contrato de trabalho por até 4 meses, né, onde que então neste período o empregador não pagará o salário, mas a empresa fica obrigada a oferecer então um curso de qualificação online ao trabalhador e a manter os benefícios então como o plano de saúde. Segundo o texto, o empregador poderá conceder uma ajuda compensatória mensal, então sem natureza salarial, com valor definido livremente então entre empregado e empregador, segundo então uma negociação individual entre as partes. A medida provisória foi assinada pelo Bolsonaro e ministro da Economia Paulo Guedes, então, e no início do dia o Bolsonaro chegou a defender a proposta ao afirmar que seria uma forma de preservar os empregos. Então ele diz assim que esclarecemos que a referida medida provisória, ao contrário do que espalham, resguarda a ajuda possível para os empregados. Então, ao invés de serem demitidos, o governo entra com ajuda nos próximos 4 meses, até a volta normal das atividades do estabelecimento, sem que exista a demissão do empregado. Então, ele escreveu ainda na manhã de hoje. Isso, é claro, ele fez uma entrevista, também concedeu na última semana, juntamente com o ministro da Economia, onde que não havia informado que seria autorizada a suspensão dos contratos. A gente lembra que esta medida começa a valer já, né, tirando este artigo então decretado, revogado pelo Bolsonaro, mas ela deve passar então por uma votação um período de 120 dias pelo Congresso, onde que vai ser votado para que tenha validade então aí esta medida. A gente lembra e muita gente reclama, né, mas eu volto a dizer, pelas palavras na sexta-feira, que a gente teve a assinatura do decreto municipal, as palavras então do presidente da CIE, o Fábio Vendrusco, que ele diz que é importante que os comércios de Erechim fechem, as indústrias vão tomar junto ao seu sindicato as medidas possíveis, né, de fechamento ou de férias coletivas, como 3 empresas, a Comil, a Intecnial e também a Cavalete fizeram, né, mas que a economia do município não pode parar, e aí a gente vê os impactos a cada dia. Pois é, hoje começou
ao decreto, essas mudanças do decreto aí, como a Natiele falava antes, né, das indústrias, vão ter que fechar as portas, é uma situação muito complicada. Bom, nós já estamos chegando quase ao fim dessa transmissão de informações atualizadas sobre os casos de coronavírus aqui em Erechim. Eu acho que eu vou perguntar para a Tayane do Carmo, que está mais por dentro dessa situação, que está acompanhando de perto. Tayane, os casos de coronavírus aqui em Erechim, a Secretaria de Saúde informou alguma mudança? Continuamos ainda com apenas 3 casos confirmados aqui na capital da Amizade? Bom, Leandro, até o momento, né, pelas atualizações que nós temos, são somente os 3 casos por enquanto, né? Não temos mais atualizações a respeito disso. Ainda tem alguns casos suspeitos que estão aguardando, né, a resposta dos exames, mas por enquanto são 3 casos. E no caso, assim, as últimas informações que nós recebemos é que essas pessoas já estariam, digamos assim, curadas, né? Elas já estariam em casa, no seu domicílio, em isolamento, tomando todos os seus cuidados, né? Elas não estão saindo. Então, assim, isso não significa, né, que as pessoas devam sair, né, devam deixar de tomar as medidas. As últimas informações que nós recebemos foram desses 3 casos, realmente foram confirmados. Não tem mais nenhum além desse, né? Nós tivemos aí nas redes sociais muitas fake news, né, que falaram que tinham mais casos, enfim, mas de acordo com as fontes oficiais foram somente 3 casos e que essas pessoas já estariam bem, né? Foi uma informação até o nosso prefeito Schmidt, né, que passou essa informação, mas o que a vigilância, né, as fontes oficiais, os setores estão nos orientando é que as pessoas fiquem em casa, que as pessoas continuem tomando as medidas de prevenção, né, usando o álcool gel, usando ali o sabão, que é muito mais eficiente também que o álcool gel. O álcool gel é eficiente, mas o sabão, né, ele é bem mais eficiente. Então, assim, que as pessoas, por enquanto, são essas as informações, né. Todos os dias, a Fundação Hospitalar Santa Terezinha, ela manda para a imprensa, né, a vigilância aí, o Hospital Santa Terezinha, eles nos mandam os boletins diários, se teve atendimento lá, se eles atenderam alguém com sintomas de coronavírus, se não teve, até o momento não teve, né, ainda atendimentos. E uma outra informação importante também, que é do próprio Ministério da Saúde, é que as pessoas que estiverem com sintomas de gripe, que elas devam, mesmo que seja só uma gripe, assim, que você diz, é só uma gripe, mas que fique em casa pelo menos por 14 dias, né, porque na verdade tem alguns casos de coronavírus que são assintomáticos, então algumas pessoas não vão ter sintomas, né, então além dos sintomas básicos que nós sabemos, que é a tosse, a falta de ar, né, então assim, a gripe, né, tem alguns casos que não tem sintomas. Então, se você sentir qualquer tipo de sintoma, pelo menos ficar 14 dias em casa são as últimas recomendações aí que nós temos, né? Muito bem. Bom, agora nós vamos voltar a falar com a Natiele Dias Torres sobre exatamente esse assunto, porque eu recebi agora há pouco informações da repórter do Jornal Bom Dia de Saúde, Isabel Seaber, que acredito que amanhã vai estar participando conosco desse momento também ao vivo, e ela fala sobre algumas mudanças nos casos de testes e também traz atualizações de suspeitas do coronavírus aqui na região de Erechim, do Alto Uruguai, inclusive de um profissional da área da saúde, Natiele. Isso mesmo, Leandro. Então, de acordo com essa nota que a gente recebeu agora há pouco, né, é que nesse fim de semana, então, foram relatados outros 3 casos suspeitos aqui em Erechim. Dentro destes 3, uma profissional da saúde. Então, seguindo as orientações, os 3 permanecem isolados, né, vão permanecer isolados e estão sendo orientados pela equipe da saúde. Além disso, aqui na nossa região haviam suspeitos 2 casos em Getúlio Vargas e que, mediante exames, foram descartados. Então, estes 2 casos foram negativados ali na cidade de Getúlio Vargas. Em relação à nossa região, a Secretaria segue aguardando outros 9 exames que ainda estão em análise para saber se eles estão contaminados ou não com o novo coronavírus. Todos estes 9 também seguem em isolamento. E assim, como a Tayane acabou comentando, né, agora há pouco, a orientação é a mesma, que se alguém tiver algum sintoma de gripe, permanecer em isolamento durante 14 dias,
havendo agravamento destes sintomas, então ele deve procurar a assistência da saúde, né? Procura uma unidade clínica, também tem o número 136 aqui em Erechim para sanar essas dúvidas, né? Se tô com algum sintoma, será que não é, devo procurar ou não. Então a recomendação é, se tiver uma febre alta, uma falta de ar, que deve procurar então uma unidade de saúde, não tendo esses sintomas, permanecer em isolamento durante 14 dias. Muito bem, voltamos, ok. Bom, voltamos a falar com o Natan Bretenbach aqui, Natan, porque o Ministério da Saúde divulgou no último sábado cerca de 5 milhões de testes rápidos para o coronavírus. Mas mesmo assim, não vai ter teste para todo mundo. Por isso, há mudanças no setor de quem faz testes. Quais são essas mudanças? Isso, então a informação que a gente tem é que apenas pacientes internados em estado grave passam a ser testados para o novo coronavírus em todo o estado do Rio Grande do Sul, explicando para as pessoas então qual que é a diferença de sintomas leves para sintomas graves. Os sintomas mais comuns, então, que são considerados não os normais, né, mas que ainda está num estágio aceitável, é a questão da tosse, né, seca ou com secreção, e febre acima dos 37 graus. Agora, quando a gente tem os sintomas mais graves, já tem dificuldade respiratória, né, mais acentuada, e também insuficiência renal. Outros sintomas não tão comuns, talvez, mas que podem também estar indicando aí o Covid-19, é a questão de dores no corpo, congestionamento nasal, também inflamação na garganta e diarreia. Isso porque, então, a recomendação para os casos considerados leves é, então, de isolamento domiciliar pelo período de 14 dias, segundo os dados, então, segundo a informação da Vigilância de Saúde. A ação do governo do estado acontece após a confirmação, então, do contágio por transmissão comunitária, né, que é aquela, então, que as próprias pessoas se transmitem, não é outra pessoa que vem de fora e contamina. Então, em todo o estado do Rio Grande do Sul, a gente tem 85 casos confirmados da doença. Em todo o Brasil, são mais de 1.600 casos e 25 mortes. Muito bem. Bom, nós estamos chegando ao fim dessa transmissão. Eu começo agradecendo a participação das nossas repórteres e peço que elas deixem os recados à comunidade. Primeiro, Amanda Mendes, que está na sua casa, trabalhando de lá, e a partir de agora também vai participar deste momento importante aqui para falar para a nossa comunidade, né, o quanto é importante ficarem em casa. Amanda, muito obrigado pela sua participação. Obrigada, Leandro. Obrigada, Natan, meninas e a quem estava assistindo. Acho que o principal é isso que as meninas chamaram a atenção e que o Natan chamou a atenção, né? As principais transmissões, elas são por pessoas que não apresentam sintomas. São mais de 80% no país que não apresentam sintomas. Então, é importante, sim, a gente se cuidar. Talvez a gente não tenha a dimensão total de como está o contágio no país. Primeiro, porque não está sendo feito o teste em todo mundo que apresenta os sintomas, e segundo, porque boa parte de quem está transmitindo não está apresentando sintomas. Então, é momento, sim, de ficar em casa, de se cuidar, por mais difícil que seja, mas é momento da gente se resguardar, cuidar de nós, enfim, da nossa família, da população, para juntos enfrentarmos esse problema que é mundial. Então, é preciso muita força e ficar em casa, principalmente. Obrigado também a Tayane do Carmo, que participou conosco e vai seguir participando ao longo dessa semana nesse programa especial da TV Bom Dia para alertar sobre os perigos do coronavírus, sempre com mais informação. Muito obrigado, Tayane. Muito obrigada, Leandro. Muito obrigada às meninas, ao Natan, a todas as pessoas que nos acompanharam. Bom, então, assim, o que eu posso dizer, né, que todos nós já reforçamos, mas vale a pena nós enfatizarmos, é que as pessoas fiquem em casa. Né? Então, assim, só saia em caso de urgência, né? A prefeitura já definiu ali um decreto. Se você tem dúvida, você pode conferir ali no nosso site. Ao longo da nossa programação, nós estamos trazendo todas as informações, né, que as pessoas precisam. É importante se manter informado do que é o coronavírus, porque essa transmissão, né, como também nós já colocamos aqui no nosso site, ela é muito rápida, né? Ali tem, às vezes, uma pessoa contaminada, passa para 2, depois passa para 5, depois, sabe, é uma contaminação muito rápida, né? Então, é importante também nós nos cuidarmos, mesmo dentro de casa,
Porque às vezes nós estamos em casa e às vezes nós recebemos uma visita, essa pessoa veio da rua, sabe? E assim, o vírus, ele fica por horas e horas na superfície, sabe? Então assim, ó, se você saiu de casa, você voltou para sua casa, corre, já lava a mão, lava as mãos, os pulsos, lava o seu rosto, sabe? Já elimina esse vírus, se tiver, sabe? Vamos nos cuidar, vamos ficar em casa, vamos nos unir, porque a gente tem acompanhado, como a Amanda citou ali antes, né? É um cenário mundial, né? Estava tão longe alguns dias atrás, né? Há 2 semanas atrás o Brasil tinha 121 casos e agora a gente já tem uma atualização de mais de 1.500 casos. Então esse vírus ele se propaga muito rápido, inclusive chegou aqui até a nossa cidade de Erechim, sabe? Então todo cuidado, não é exagero, pessoal, todo cuidado vale a pena. Nós temos que nos prevenir, nos preocupar com a nossa saúde e não só com a nossa, mas com a saúde do próximo, sabe? É um bem coletivo. E para isso todos nós temos que trabalhar juntos, temos que seguir firme. E eu acredito que a gente vai conseguir passar por isso, assim como a gente passou por outras doenças, né? Então, assim, a gente precisa, porque na verdade o Brasil, o problema do nosso país, na verdade, é que a gente não tem unidades de saúde, eu digo isso como um todo, né? A gente não tem como atender todas as pessoas contaminadas. E aí as pessoas acabam morrendo também em decorrência de outras doenças. A gente não tem, assim, o suficiente leitos, estabelecimentos suficientes de saúde para atender as pessoas. Então, nós temos que nos cuidar. Então, eu acho que fica aí, então, né, essa orientação e eu acho que junto a gente vai conseguir, sim. Bem, eu quero agradecer também a Natiele Torres, que participou conosco, que vai seguir também nessa semana participando e trazendo informações do combate ao coronavírus, sempre com o apoio da informação. Muito obrigado, Natiele. Obrigada, Leandro, também obrigada ao Natan e as meninas, né, que estivemos juntos. Então, continuaremos aqui ao longo da semana. E é muito importante lembrar o que a Tayane já frisou também, a importância de ficar em casa. Então, só saia se você tiver uma necessidade extrema, porque o vírus é invisível, então a gente não vê, pode voltar para casa, dar uma saidinha rápida e acaba passando para os seus familiares, acaba contaminando muita gente. Importante, inclusive, ressaltar para as pessoas idosas e para as pessoas doentes. Eu percebo que, às vezes que eu precisei sair na rua por extrema urgência, eu encontrei muita gente idosa na rua. Então, é um chamado especial para os idosos. Fiquem em casa, precisando de alguma coisa, tentar contatar o filho, o neto, até os vizinhos. Estão todos dispostos a se ajudar uns aos outros, e este é o grupo que mais precisa ser cuidado, porque é o grupo de risco, né? São os idosos e são aqueles que têm algum tipo de doença crônica. Então, só reforçando, né? Não saiam de casa, principalmente os idosos. Os mercados estão com um horário especial para atender esse grupo, das 8 às 9 da manhã. Também a UBS, quando voltarem as vacinações, terão um horário especial. Então, fica atento, se realmente precisa sair, fica atento a esse horário especial para não pegar aglomeração de pessoas e acabar cuidando da sua saúde e também da saúde de quem está ao seu redor. Muito bem, está aí a participação, também agradeço a participação do repórter Natan Breitenbach. Obrigado, Natan. Obrigado, Leandro. E eu vou pedir agora, já que deixa elas aqui na tela, para a gente dar uma salva de palmas, né, também a todos os profissionais da saúde, dos serviços essenciais, aos garis, a todo mundo, a toda a classe que está continuando, os caminhoneiros, a todos aqueles que estão levando o alimento até as nossas mesas, profissionais de saúde. Vamos lá, então, uma salva de palmas a todos. As meninas também podem aplaudir lá. Muito bem. Olha, realmente merecem mesmo, viu? O nosso agradecimento. Uma última notícia para você que está nos acompanhando, viu? Olha, a empresa Pecim vai decretar férias coletivas para os seus funcionários. Uma nota oficial deve ser emitida nas próximas horas, com detalhes aí, devido a essa pandemia do coronavírus que está acontecendo. Várias empresas estão decretando férias coletivas, a empresa Pecim aqui de Erechim vai decretar férias coletivas também, tá bom? Olha, mais informações sobre o coronavírus você acompanha em jornalbomdia.com.br. Muito obrigado pela sua audiência e continue acompanhando ao vivo aqui pelo Bom Dia todas as informações.